Das cinzas à promessa, quando a fé reescreve uma história de desespero. Existe um tipo de escuridão que não se mede pela ausência de luz solar, mas pela falta de luz na alma. É um breu que se instala sorrateiramente, apagando cores, silenciando alegrias e transformando o espelho num reflexo de alguém que mal reconhecemos. Eu conheci essa escuridão intimamente. Vivi nela, respirei seu ar rarefeito e quase me deixei consumir por completo. Por 5 longos anos, a depressão foi minha companheira mais constante, um manto pesado que me isolou do mundo e de mim mesmo. Antes da queda, minha vida seguia um curso relativamente normal. Havia sonhos, projetos, a energia típica da juventude, trabalhava, estudava aqui e ali, tinha amigos, saía nos fins de semana. Havia um relacionamento de 4 anos, daqueles que a gente começa a imaginar um futuro, a construir planos a 2. Não era uma vida perfeita, mas era minha, com seus altos e baixos previsíveis. Mal sabia eu que estava prestes a despencar num abismo tão profundo que a própria noção de normalidade se tornaria uma lembrança dolorosamente distante. Tudo começou a ruir em cascata, como um castelo de cartas atingido por um vento implacável. Primeiro a perda do emprego. Não foi uma demissão esperada. Foi um corte súbito, daqueles que te pegam desprevenido e deixam um gosto amargo de rejeição e fracasso. Lembro-me do choque inicial da incredulidade, seguida pela ansiedade crescente sobre o futuro. Vou conseguir outro logo, eu pensava, tentando manter o otimismo. Mas as semanas se transformaram em meses e as portas pareciam fechadas. Como se não bastasse o golpe profissional, veio o golpe pessoal. O relacionamento de 4 anos chegou ao fim. Não houve um motivo específico e explosivo, mas sim um desgaste lento, talvez agravado pela minha crescente instabilidade e pessimismo. A perda foi devastadora. Não era apenas o fim de um namoro, era o desmoronamento de um futuro compartilhado, a perda da cumplicidade, do apoio, daquela sensação de pertencimento. A solidão, que antes era apenas uma possibilidade, tornou-se uma presença física palpável e esmagadora. A combinação desses 2 golpes me deixou à deriva. E para completar o cenário desolador, as dívidas começaram a se acumular. Contas atrasadas, o nome começando a sujar, a vergonha de não poder honrar meus compromissos. Cada telefonema de cobrança era como um prego a mais no caixão da minha autoestima. Sentia-me um fracasso completo, profissionalmente, romanticamente, financeiramente. Um fator complicador era a falta de um curso superior. No mercado de trabalho cada vez mais competitivo, sentia que estava sempre um passo atrás. Cada vaga que parecia interessante exigia um diploma que eu não tinha. Cada não recebido em entrevistas, nas poucas que conseguia, reforçava a sensação de inadequação, de não ser bom o suficiente. Era um ciclo vicioso. Sem emprego não podia pagar dívidas ou investir em estudos. Sem estudos não conseguia emprego. A esperança, antes uma chama bruxuleante, começou a se apagar por completo. E foi aí que a escuridão realmente se apossou de mim. O mundo lá fora perdeu o interesse. Meus amigos tentavam me animar, me chamar para sair, mas eu não tinha energia, não via sentido. Inventava desculpas, me afastava. Meu quarto tornou-se meu refúgio e minha prisão. Passava os dias ali, muitas vezes na cama, olhando para o teto, revivendo as perdas, alimentando pensamentos negativos. A televisão ligada sem som, a internet como uma janela para um mundo do qual eu não fazia mais parte. O simples ato de tomar banho ou trocar de roupa exigia um esforço hercúleo. Perdi o apetite, emagreci. Outras vezes comia compulsivamente, buscando um consolo efêmero na comida. O sono era irregular ou dormia demais, fugindo da realidade, ou passava noites em claro, atormentado pela ansiedade e pelo desespero. Viver? Qual era o propósito? Sentia-me um fardo, inútil, um espectro vagando pela casa. A alegria parecia uma língua estrangeira que eu havia esquecido. O futuro era um borrão cinzento, sem promessas, sem possibilidades. 5 anos. Dizer 5 anos é rápido, mas viver cada um desses 1825 dias e noites naquela condição foi uma eternidade de sofrimento silencioso. O mundo continuou girando lá fora. Amigos se casaram, tiveram filhos, progrediram na carreira, e eu estava parado, afundando cada vez mais no pântano da depressão, vendo a vida passar pela janela do meu quarto escuro. Mas havia uma luz que nunca se apagou completamente,
mesmo que eu não a visse, a fé da minha mãe. Ah, minha mãe! Enquanto eu me entregava ao desespero, ela se agarrava a Deus com uma tenacidade impressionante. Ela nunca me julgou, nunca me forçou a nada, respeitava meu estado, minha dor. Mas seus olhos, muitas vezes marejados, carregavam uma compaixão profunda e uma esperança que ela se recusava a abandonar. Eu a ouvia e, às vezes, orando baixinho em seu quarto. Não eram orações genéricas, eram súplicas fervorosas, específicas pelo filho perdido na escuridão. Ela intercedia por mim incessantemente, buscando em Deus a força que eu não tinha mais, pedindo um milagre, uma intervenção, uma porta que se abrisse. Sua fé era um escudo silencioso ao meu redor, mesmo quando eu estava alheio a tudo. Ela era a prova viva de que o amor e a fé podem persistir mesmo diante da mais profunda desesperança. Não sei dizer exatamente o que me fez tentar de novo. Talvez a exaustão do próprio sofrimento, talvez um lampejo de consciência de que não podia continuar assim, ou, quem sabe, o efeito acumulado das orações incansáveis da minha mãe. Mas um dia reuni as poucas forças que me restavam e decidi que precisava encontrar um emprego, qualquer emprego. Era uma questão de sobrevivência, física e talvez até mental. Começou então outra fase dolorosa, a busca incessante e frustrante. Atualizar o currículo foi um exercício de autoflagelação, cada linha parecendo gritar minha inadequação, o buraco de 5 anos no histórico profissional, um abismo intransponível. Enviei dezenas, talvez centenas de currículos, fiz algumas entrevistas, cada uma delas era um misto de ansiedade paralisante e uma esperança frágil, rapidamente esmagada pela rejeição. Não tenho perfil, falta qualificação, vamos entrar em contato. E nunca entravam. Cada não era mais uma pá de terra sobre minhas expectativas já tão baixas. Era humilhante ter que explicar o longo período parado, a falta de diploma. Sentia-me julgado, diminuído. Voltava para casa arrasado, a voz da depressão sussurrando em meu ouvido. Viu? Você não consegue. Você não serve. Estava quase desistindo novamente, quase me resignando à escuridão do quarto, quando surgiu uma oportunidade. Uma vaga de nível 1, um cargo bem básico, numa empresa que eu nem conhecia direito. Fui para a entrevista sem nenhuma expectativa, mas por desencargo de consciência, para poder dizer à minha mãe que eu estava tentando. A entrevista foi normal, nada de especial. Falei sobre minhas poucas experiências anteriores, tentei justificar o tempo parado da melhor forma possível. Saí de lá com a certeza de que seria apenas mais um não. Alguns dias depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com relutância. Era da empresa. Fui aprovado. O choque foi tão grande que pedi para repetirem. Aprovado? Eu? Para que aquele cargo básico nível 1? Sim, era verdade. Desliguei o telefone e fiquei ali parado, processando, uma mistura de incredulidade e um alívio tão profundo que as lágrimas vieram aos olhos. Não era o emprego dos sonhos. O salário era o mínimo, mas era um emprego. Era uma porta se abrindo, a primeira em 5 anos. Naquele momento senti, talvez pela primeira vez de forma tão clara, que não era sorte. Era algo mais. Era a mão de Deus começando a agir, respondendo às súplicas da minha mãe, abrindo uma fresta na muralha que me cercava. Aquele emprego nível 1 para mim, naquele contexto, já era um milagre gigantesco. Comecei a trabalhar com uma gratidão imensa. Agarrei-me àquela oportunidade como um náufrago a uma tábua de salvação. Dediquei-me totalmente, fazia mais do que pediam, buscava aprender, ser útil. O ambiente era bom, as pessoas me trataram bem. A rotina do trabalho, por mais simples que fosse, começou a me tirar do isolamento, a me dar um senso de propósito, por menor que fosse. Aos poucos, a neblina da depressão começou a se dissipar, lentamente. Ainda havia dias ruins, mas agora havia também dias em que eu conseguia ver um pouco de cor no mundo novamente. Trabalhei naquele cargo nível 1 por alguns meses, focado em fazer o meu melhor, sem grandes ambições imediatas, apenas grato por estar ali. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Surgiu uma necessidade urgente na empresa. A posição de encarregado de um setor ficou vaga subitamente. Era um cargo de liderança, de responsabilidade, com um salário consideravelmente maior. Normalmente, para uma posição como essa, a empresa exigia curso superior completo e experiência prévia em liderança. Além disso,
a progressão natural seria passar por outros níveis intermediários antes de chegar a encarregado. Eu nem sequer cogitei a possibilidade. Estava totalmente fora da minha realidade. Eu era o novato, o nível 1, sem faculdade. Havia outros funcionários com mais tempo de casa, mais qualificados academicamente. Mas a diretoria estava numa situação complicada. Precisavam de alguém rapidamente. Houve conversas internas, avaliações. E então fui chamado para uma reunião. Meu coração gelou. Pensei que seria demitido, que talvez tivessem descoberto algum erro meu. Entrei na sala e lá estavam o gerente e um dos diretores. O que ouvi a seguir desafiou toda a lógica humana, todas as regras corporativas que eu conhecia. Eles me ofereceram a vaga, direto, do nível 1 para encarregado, sem passar por níveis intermediários, sem ter o diploma exigido. Fiquei mudo, boquiaberto, não conseguia processar. Mas eu pompei assim. Eu não tenho faculdade. Foi a primeira coisa que consegui gaguejar. E estou aqui há tão pouco tempo. O diretor sorriu. Nós sabemos das suas limitações do papel, mas vimos sua dedicação, sua capacidade de aprender rápido, sua responsabilidade nesses meses. Acreditamos que você tem potencial e estamos dispostos a te dar essa oportunidade, esse voto de confiança. Sabemos que é incomum, mas a situação pede uma solução rápida e acreditamos que você é a pessoa certa. Saí daquela sala flutuando. Não era um voto de confiança comum, não era apenas reconhecimento de potencial. Era impossível. Saltar tantos degraus, quebrar requisitos formais, aquilo não acontecia. Não daquela forma. Ali a ficha caiu de vez. Isso não era sorte, não era acaso, não era apenas mérito meu, embora eu tivesse me esforçado. Isso era Deus. Um milagre claro, inegável, espetacular. Ele não apenas abriu a porta do nível 1, ele escancarou a porta da promoção, me colocando num lugar que, humanamente falando, eu jamais alcançaria naquelas circunstâncias. Era ele mudando minha história de forma radical e sobrenatural. Aceitei o desafio, claro, com medo, sentindo o peso da responsabilidade, mas com uma fé renovada e uma gratidão transbordante. Mergulhei no trabalho, estudei por conta própria, pedi ajuda, aprendi na prática. Deus, que havia aberto a porta, também me deu a capacidade para permanecer ali. Deu-me entendimento, sabedoria para lidar com as situações, favor diante dos meus superiores e liderados. Não foi fácil, houve desafios, momentos de dúvida, mas a cada obstáculo superado, minha confiança em Deus aumentava. Hoje olho para trás e quase não reconheço aquele jovem perdido no quarto escuro. Faz 7 anos que estou na mesma empresa. Continuo no cargo de encarregado, um cargo que, no papel, ainda exige curso superior. Tenho um ótimo salário, quitei minhas dívidas, reconstruí minha vida. A depressão ficou para trás, uma cicatriz que me lembra da profundidade do poço de onde fui resgatado. Aquele período de trevas, que durou 5 longos anos, foi seguido por 7 anos e contando, de estabilidade, crescimento e, acima de tudo, de testemunho vivo do poder de Deus. Não há explicação racional humana para a minha trajetória naquela empresa. Foi um milagre. Deus pegou alguém que estava no fundo do poço, desacreditado, sem qualificação formal, e o exaltou de uma maneira que só Ele pode fazer. Ele não apenas restaurou o que eu havia perdido, Ele me deu muito mais. E é por isso que compartilho minha história. Talvez você que está lendo agora se sinta como eu me sentia, perdido, sem esperança, achando que não tem capacidade, que as portas estão todas fechadas, que sua situação não tem mais jeito. Quero te dizer do fundo do meu coração, com a convicção de quem viveu o impossível: tenha fé. Não olhe para as suas limitações, olhe para o tamanho do seu Deus. Quando você confia nele, Deus te capacita. Ele te dá o entendimento que você não tem, a força que te falta. Ele abre as portas, que ninguém pode fechar, portas que nem sequer pareciam existir. Ele te abençoa, de formas que você nem imagina. O caminho pode ser árduo, a espera pode ser longa, as lágrimas podem rolar. Não é fácil. Eu sei bem, mas acredite com toda a sua alma. Com certeza não é impossível para Deus. Ele ouviu as orações da minha mãe, ele viu minha angústia silenciosa, e ele agiu no tempo dele, da maneira dele, de forma milagrosa e definitiva.
Ele pode e quer fazer o mesmo por você. Se esta história tocou seu coração e te deu uma centelha de esperança, compartilhe-a com alguém que esteja precisando ouvir que Deus pode mudar qualquer situação. Não importa quão sombria pareça. Deixe seu comentário abaixo contando como Deus já te surpreendeu, qual parte deste testemunho mais falou com você, ou simplesmente deixando uma palavra de fé. Sua curtida ajuda essa mensagem de esperança a alcançar mais vidas que precisam de um milagre. E para não perder outras histórias reais como essa, que provam o poder transformador de Deus em nossas vidas, inscreva-se no canal. Lembre-se sempre, mesmo na noite mais escura, a fé em Deus é a luz que pode dissipar as trevas. Confie, espere e veja Ele reescrever a sua história.